Estamos de volta e esta semana o nosso convidado é o professor Ranulfo Paranhos, de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas. Está aqui conversando com a gente sobre as eleições desse ano, as perspectivas. E eu deixei, de novo agora como indagação, a história do papel das redes sociais. A minha impressão, e eu disse ao professor aqui no intervalo, é de que quanto mais intensa for a influência das redes, menos os resultados serão aquilo que podem nos fazer avançar. O senhor concorda com isso, professor? Vamos pensar primeiro do ponto de vista prático, Ricardo. Se nós voltarmos... Do ponto de vista civilizatório, tá certo? Também. Se nós pensarmos as eleições na década de 90, um bom momento para se pensar as eleições, tudo que regrava o comportamento dos candidatos em campanha, os TREs dos estados conseguiam controlar. Ele recebia denúncia, ele ia lá e multava em função de outdoor ilegal, de tamanho de... Enfim, quando a gente começou a legislar sobre regras de campanha. Então, você tinha uma facilidade do TRE. Não era fácil, né? Estou dizendo facilidade comparando hoje. Então, você tinha um comportamento do TRE que dava a possibilidade de receber a denúncia, apurar, julgar e imputar uma multa nos candidatos que cometiam infração. Então, ok. Estou falando em crime, fake news, eu vou um pouco além disso. A história de provocar a emoção, né? Criar ali uma rede, né? Em torno de um candidato, da imagem, né? E estamos falando apenas de imagem. Quando a gente sai dos anos 90 para hoje, então mudou muito, a sociedade mudou muito do ponto de vista tecnológico. As redes sociais estão aí, é uma realidade, a gente não tem como negar essa realidade. Não é o caso. Não tem como negar. É burrice. E também não tem como fazer campanha sem elas, então elas estão presentes. E aí a sua preocupação faz sentido, faz muito sentido, né? Por que a sua preocupação faz sentido? Porque o nosso órgão de controle máximo para as eleições do TSE não tem controle sobre o que acontece nas redes, sobretudo sobre as fake news. Ninguém tem, né? Os Estados Unidos estão vivendo isso de novo e mais uma vez, né? E a grande questão é como é que o Google, para você ter ideia, vai julgar em tempo recorde, ou seja, se uma reportagem que entra na rede, na internet, se ela é fake ou não. Como é que ele vai avaliar isso para liberar ou não essa reportagem? Então, o mesmo acontece com as campanhas hoje. Agora, qual é o grande diferencial disso? É que, se você entender campanhas e política como um mercado, ou seja, os indivíduos escolhem seus candidatos como escolhem produtos em uma prateleira, porque eles agregam valores, porque eles querem, né, uma caixa de sabão em pó, porque o biscoito, sei lá, porque ele gosta mais de um sabor e por aí vai. Se você entender dessa forma, ou um sapato que você compra, na década de 90 você ia até uma loja, conhecia o vendedor, sempre comprava com o mesmo vendedor. Hoje é natural que você abra um site e compre o mesmo sapato, sem saber quem vai embalar ele para você. Porque você já conhece mais ou menos a marca, sabe mais ou menos como vai gostar e pode inclusive mandar de volta se der errado. A sua forma de comprar também se alterou. A internet faz essa diferença. A forma de fazer campanha também. Então, isso é muito natural. Agora, qual é o grande problema? É que a gente pode regular e controlar do ponto de vista econômico as empresas que vendem, mas a gente não sabe como lidar e não tem sequer um norte de como isso funciona nas eleições. O TSE é como se dissesse, é completamente perdido. Ou seja, você tem aplicativo, por exemplo, para fazer denúncia, para os TRE receberem as denúncias e tal, e julgar. Mas aquilo que acontece, que as tias do WhatsApp divulgam pela internet, isso é incontrolável. Então não tem. E isso tem efeito nas eleições, tem efeito nas eleições também. Pois é, e assim, você falou sobre o TSE, sobre a legislação, mas o mundo todo não sabe como lidar isso. Me parece que a Alemanha, né, que tem a melhor legislação hoje em torno desse tema, e me parece também que é impossível você ter algum tipo de controle, seja através das plataformas, se elas não forem responsabilizadas pelo conteúdo, e aí como é que isso vai ser feito, seja pela consciência do cidadão. E aí a gente entra num outro processo que é extremamente importante. É educação também nessa seara. E educação é uma coisa que não dá voto, né, no Brasil, né? Educação, a gente costuma correlacionar
altos níveis de educação com consciência política, com formação de consciência política ideológica. O indivíduo com mais nível educacional, ele lê mais, se informa mais e ele ficaria mais blindado às fake news. Se bem que... Nos Estados Unidos não é muito assim não, né? Eles formam ótimos técnicos, né? Mas a formação da cidadania é mais complicada. É exatamente o que eu iria dizer hoje. Então você tem dos dois lados dessa guerra de dois polos, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha... Na França menos. Na França menos. Na Europa menos, né? Mas a gente... Menos. Mas você tem os anti-vacinas na Alemanha, os anti-máscara, eles estão na Inglaterra. Cloroquina na França, né? Você tem na Itália o movimento populista do Pepe Grillo, você tem o Erdogan mais ao norte da Europa. Então, ou seja, os indivíduos que estão... A polarização, ela não só é feita, ela não só convence indivíduos de baixa escolarização. Ela convence, inclusive, os de alta escolarização, e eles viram reprodutores. O problema é que, eu acho que no nosso caso, mais ainda, né? É porque a gente tem um nível de escolaridade baixo, de politização também baixo, né? E assim, a gente não pode esquecer que nós passamos 20 e tantos anos sob a ditadura militar, a nossa democracia é muito jovem, né? Isso. E essa formação de consciência política também demanda tempo. Tem um detalhe para isso daí, que quando você aumenta o nível de escolaridade, você aumenta as chances de empregabilidade do indivíduo, e aí ele se torna mais independente. Bolsonaro e as eleições municipais, tem uma relação direta ou não? Bom, aí é que está. Bolsonaro, a pergunta que você me faz é se Bolsonaro é um bom ou não cabo eleitoral. Né? Então, o que hoje é. Né? Por quê? Porque ele tem mais aceitação do que rejeição. A questão é, você abraça Bolsonaro para a sua campanha, mas ele é uma bomba ambulante, instável. Ele pode acordar de manhã, ir para o cercadinho do Palácio da Alvorada e falar alguma coisa que mesmo os seguidores dele o rejeitem. Então, ou seja, ele é muito instável, né? Ele pode ficar nessa de não tomar decisões econômicas. Ele postergou, por exemplo, a decisão sobre o renda cidadã para depois das eleições, né? Ele pode continuar jogando a culpa das decisões sobre pandemia nos governadores, e isso deu muito certo, funcionou muito bem. Mas ele pode também tomar uma decisão que dê muito errado. E aí você é o seu candidato, é alguém que você diz que tem o apoio dele. E aí, consequentemente, isso cola mal. É diferente de você ter um presidente mais estável, em quem você diga, esse é o meu presidente, ele está me apoiando. Tal. Agora, qual é o diferencial disso? Ele prometeu que não fará campanhas municipais, à exceção do Rio e São Paulo, que ele disse que vai tentar se intrometer. Eleição municipal tem menos influência da questão ideológica, na sua opinião? Na minha opinião, sim, porque nas eleições municipais o que se discute é, dependendo do tamanho do colégio eleitoral, vamos pensar em Maceió, quais são os problemas de Maceió? Saúde pública nos bairros, trânsito, né? Como é que a gente vai trafegar, essas são questões. Quando você vai para a discussão sobre, por exemplo, segurança pública, já não é mais do município. Quando você vai para a discussão sobre educação de uma maneira geral, já não é mais do município, é do Estado, né? Então, as questões do município são questões de saneamento básico, são questões muito locais. É a sua porta, né? A porta da sua casa. Exatamente, da gestão. Quando você pensa nisso, me parece que ideologia não tem feito muita diferença, né? Mesmo um governador, mesmo um prefeito mais alinhado com um partido mais à esquerda ou mais à direita, ele vai tentar fazer uma gestão. E essa gestão é que vai fazer diferença. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá certo? Valeu a conversa, voltaremos a abordar o tema com certeza. Obrigado também pela sua atenção e até a próxima semana.